né? Nós estamos falando, né, sobre avivamento, sobre busca do Espírito Santo, sobre o coração de Deus, né, sobre os segredos revelados do coração de Deus através da intimidade, do relacionamento, da oração. E nós sabemos que avivamento ele vem mediante um movimento de oração, não é isso? Então, para vir um avivamento, primeiramente Deus, vocês já estão cansados de saber disso. Para vir um avivamento, primeiramente Deus, ele conduz homens e mulheres para intensa oração, para a oração fervorosa, a oração persistente. Então, todas as vezes que Deus quer fazer algo grandioso na terra, ele conduz homens e mulheres de Deus para o lugar de oração. Todos os tempos, desde os primórdios da igreja, sempre foi assim. Antes do avivamento de Pentecoste com os apóstolos, Jesus levou os apóstolos, discípulos e seguidores de Jesus ao lugar de oração, para que chegasse finalmente o dia de Pentecostes. Então, todas as vezes que Deus quer dar um grande livramento, que Deus quer abençoar a tua vida, que Deus quer entrar com misericórdia na tua vida, que Deus quer abrir porta, que Deus quer mudar uma história, então é normal ele conduzir alguém à oração, porque Deus não faz nada se não tiver a oração, né? Ele não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, aos profetas. Então, através da oração vem milagre, vem o sobrenatural de Deus. Então, mais uma vez aqui no Ezequiel 22, Israel estava precisando de um livramento, estava precisando da ação misericordiosa de Deus, né? Israel estava precisando que a misericórdia de Deus agisse sobre a vida deles. Então Deus, o que foi que ele fez? Ele procurou quantos homens? Deus procurou um homem em todo Israel que estivesse na brecha perante ele por esta terra. Então Deus queria pelo menos alguém que estivesse na brecha para que Deus pudesse agir com a sua misericórdia, com seu poder sobre aquela terra, sobre aquela nação. E todas as vezes, como eu estou dizendo, aí está comprovando mais uma situação em que antes de Deus fazer algo, primeiramente ele conduz pessoas ao lugar de oração. Ficar na brecha é ficar na posição. Eu costumo dizer aqui é ficar no seu quadrado espiritual. Então, quando Deus quer fazer algo, ele precisa que tenha alguém no quadrado espiritual. Ele precisa de alguém que esteja posicionado, de alguém que esteja na brecha e que esteja permanentemente na brecha, né? E o que é essa brecha? Essa brecha, vamos dizer que porque é a oração, é a busca do Espírito Santo, é a comunhão, é a conexão com Deus, é uma vida de busca através da oração, é uma vida de consagração. Então, para Deus agir, para Deus avivar, para Deus mudar a história, para Deus fazer algo novo, para Deus trazer um renovo, para Deus mudar a história de uma família, de uma comunidade, de uma cidade, de uma nação, de nações, é necessário que tenha alguém na brecha. Alguém tinha que estar na brecha por Israel para que Deus desse o livramento. Alguém tem que entrar na brecha na tua casa para que Deus venha agir de misericórdia. Alguém tem que se posicionar neste lugar para que Deus venha agir. Alguém tem que ficar na brecha da oração, da intercessão, para que Deus venha poder agir com misericórdia,
E Deus não faz nada sem revelar os seus segredos aos seus servos profetas. Então, os profetas, os servos de Deus, eles têm que estar constantemente na brecha. Para nós recebermos o mais de Deus, nós temos que estar na brecha. Vamos dizer que Mardoqueu, quando estava ali na porta do palácio, da fortaleza de Suzã, no tempo de Esté, então ele estava na brecha. Ele estava na porta do palácio, aguardando, estava ali posicionado, aguardando que no tempo propício ele também pudesse ter acesso ao palácio. Então ele estava posicionado ali na brecha. Ora, se ele estava posicionado na brecha, então ele não poderia sair da porta do palácio. A Bíblia diz que ele ficava na porta todos os dias, o dia todo e a noite toda. Mardoqueu morava na porta do palácio, da fortaleza de Suzã. Por quê? Porque ele estava ali porque ele acreditava que Deus ia agir de misericórdia na vida dele, na vida do seu povo, através de Esté. Então isso aí ele retrata, ele reflete o que é exatamente ficar na brecha. Ficar na brecha é ficar em espírito. Ficar na brecha por uma causa, por um avivamento, por um mover de Deus, por algo extraordinário de Deus, pelo mais de Deus, é ficar o máximo de período, o máximo de tempo possível em espírito, em oração, em adoração, em busca, conectado, ligado com o céu. E assim como todos os tempos passados, neste tempo também Deus, Ele está precisando de alguém que esteja na brecha. Ele está precisando de pessoas que estejam posicionadas em oração, né? Nós sabemos que hoje, devido à tecnologia, devido à internet, devido à globalização, mas globalização é coisa antiga, devido ao mundo hoje conectado, então é muito mais difícil hoje em dia encontrar alguém que fique na brecha espiritual. É muito mais difícil nesses dias do que no tempo passado, do que há 20 anos, 30 anos, 10 anos atrás. É muito mais difícil, porque hoje as pessoas estão o tempo todo conectadas, mas não é com o céu, estão conectadas com a internet, com o mundo, com pessoas, com não sei o que, com a tecnologia. Então as pessoas têm dificuldade, porque as pessoas estão acostumadas a ficar assim, um vídeo aqui de 5 segundos, aí passa outro vídeo de 5 segundos, outro vídeo de 10 segundos, ou tá, esse vídeo aqui tem 1 minuto, não vou ver não, passa. Então isso aí vai o quê? Isso aí vai roubando a capacidade humana, a nossa capacidade de estar na brecha. Porque para estar na brecha, a primeira coisa que tem que ter é a capacidade de concentração. Para estar na brecha, você tem que ter a capacidade de ficar num quadrado. Ficar no quadrado. Você vai tirar a manhã todinha para ficar naquele quadrado. Você vai tirar o dia todinho para ficar naquele quadrado. Mas as pessoas, devido a ansiedade, elas não conseguem ficar no quadrado. Ela fica aqui, aí depois vai para cá, aí depois vai para cá, não consegue. As pessoas, infelizmente o diabo, através dos seus planos arquitetados, ele tem roubado cada vez mais a capacidade do homem de ficar na brecha. Na brecha. Porque tudo isso é o quê? É um plano arquitetado do diabo, roubar a nossa capacidade de ficar na presença de Deus. Por quê? Porque os nossos sentidos estão sendo cada vez mais recondicionados a viver mais no campo físico do que no campo espiritual. Nós somos feitos alma, corpo e espírito. Então nós tanto temos habilidade para andar no mundo espiritual, como temos a habilidade de viver no mundo físico. Nós temos as duas habilidades, de viver físico e de viver o espiritual.
Porém, nossos sentidos estão constantemente sendo recondicionados através das mídias, através da internet, através dos apps, através de tanta coisa, através de tudo isso. É um plano arquitetado do sistema para poder roubar a capacidade de você viver, o seu lado espiritual. O ser humano hoje ele tem grande capacidade de viver o lado físico. Por quê? Porque o tempo todo nós estamos, sem você perceber, você está sendo treinado para viver mais, sendo direcionado para o físico do que para o espiritual. Porque a nossa alma fica no meio. De um lado está o físico, né, está a carne, e do outro lado está o espírito. Então a gente foi criado por Deus tanto para viver bem no espírito, como para viver bem no físico. Nós somos criados para viver bem nos dois lados. Só que cada vez mais o homem está perdendo essa capacidade de se inclinar para o espírito. E ele, por quê? Porque ele fica a maior parte do tempo inclinado para o mundo físico, para a carne, não é isso? Você acha que, digamos aqui, nos 100%, os 100% do seu tempo de um dia, essas 24 horas, a maioria das pessoas, essas 24 horas, ela passa mais tempo no físico ou no espiritual? No físico. Você acha que as pessoas passam 50% no físico e 50% no espiritual num dia? Você acha que a pessoa passa 20% no espiritual durante um dia e os outros 80% no físico? Não. Você acha que tem gente que fica, a maioria das pessoas fica pelo menos 10% numa conexão espiritual com Deus, pelo menos 10% do seu dia? Não, é muito difícil. Então, olha o quanto o ser humano hoje, ele está alterado. Está, como é que se diz? Ele está adulterado. Porque nós temos a capacidade de viver. Se nós quisermos o tempo todo no espírito, nós podemos viver o tempo todo no espírito. Se nós quisermos viver 50% no físico, né, que é para poder trabalhar, para poder estudar, para poder fazer as coisas, e viver 50% do seu dia, do seu tempo no espiritual, nós fomos criados com essa capacidade. Você foi criado com a capacidade que você disse assim: não, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou fazer nada, hoje as minhas 24 horas eu vou ficar só no espiritual. Você vai ficar só conectado com Deus. Então o homem ele foi criado com essa capacidade. Mas você acha que consegue? Infelizmente as pessoas não conseguem ficar 30 minutos orando. As pessoas mal conseguem ficar 20 minutos conectado com Deus. Não consegue. Dificilmente a pessoa não consegue ficar 20 minutos conectado com Deus. Porque tem uma resistência muito grande. Tem uma resistência muito grande de se inclinar para o lado espiritual. Porque o corpo, automaticamente, ele só quer pender para o lado físico, para o lado material. É automático. O homem hoje, nós hoje, para viver no mundo físico e material, é automático, não precisa nem fazer força. Você acorda, você já está no mundo físico, no mundo material. Você está ali nos seus pensamentos, você já está vivendo ali mais pelos os pensamentos das coisas do dia, das coisas seculares, do que das coisas espirituais. É automático. Agora, se você diz assim: agora eu vou orar, aí você vai ter que fazer uma força incrível para poder sair aqui do secular para ir para o espiritual. Já percebeu? Para ir para o secular não tem força nenhuma, você já está no automático, né? Não é verdade? Mas para ir para o espiritual tem que fazer uma força. E se você conseguir ficar 10 minutos no espiritual, já vou dizer, é uma pessoa de oração, entendeu? Mas isso aí, as pessoas estão acreditando que isso é normal. O diabo ele faz essa geração acreditar que isso é normal, mas isso não é normal. Isso não é normal. Por isso que Deus ele disse: olha, se eu encontrar pelo menos um homem que esteja na brecha perante mim por esta terra, eu darei livramento. Ele queria ao menos uma pessoa que vivesse
boa parte do seu tempo inclinado para o espírito. Se tivesse, Deus procurou sobre a terra, Ele buscou, a palavra está dizendo, eu e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra. Por quê? Porque ele não iria destruir por causa da sua maldade, dos seus pecados. Então Deus não ia mais destruir a terra se tivesse alguém numa vida espiritual, se tivesse alguém vivendo uma vida de joelhos dobrados, se tivesse alguém buscando o Espírito Santo todos os dias, de maneira constante, de maneira fervorosa. Isso é que é ficar na brecha. Isso é que é ficar na brecha. Eu não sei se você está gostando dessa palavra. Acho que não estão gostando dessa palavra, não. Você não está gostando. Eu sei que você não está gostando dessa palavra. Mas eu quero te dizer uma coisa. Que grandes homens e mulheres de toda a história da igreja e fora da igreja, que fizeram histórias verdadeiras, que fizeram história perante Deus e perante as pessoas no percurso da igreja. Então foram pessoas que elas aprenderam a recondicionar os seus sentidos para viver uma vida espiritual em Deus. Foram pessoas que recondicionar, reabilitar, treinar o seu espírito, treinar o seu ser, o seu corpo, a sua alma e a sua mente, para poder focar mais o espiritual do que o físico, o material, o secular. Então homens e mulheres que fizeram grande história, eles aprenderam a mudar os seus sentidos mais para o espiritual do que para o físico. É uma habilidade que nós temos de nascença. Porém, a maneira que nós somos criados, a maneira que nós convivemos, a maneira que a sociedade quer que a gente viva, a maneira que o sistema nos coloca e diz que nós devemos viver, fazer. Então isso aí automaticamente, sem que a humanidade perceba, está adulterando o homem. Mas eu quero te dizer uma coisa, que Deus tem algo extraordinário para fazer nessa geração. Deus tem algo extraordinário para fazer nesta cidade. Deus tem algo grandioso para fazer nesse estado. Deus tem algo maravilhoso para fazer nesta nação e muitas ações, mas é necessário que encontre alguém que esteja na brecha. É necessário que tenha pessoas na brecha da oração. É necessário pessoas que venham reabilitar, reacostumar os seus sentidos a viver uma vida conectada de comunhão em profundidade, uma vida espiritual com Deus. Pastor, como é que eu faço isso? Porque eu trabalho, porque eu estudo, porque eu arrumo a casa. Aí eu dedico aqui 20 minutos do meu dia para ficar com Deus, e os outros, deixa eu ver, 23 horas e 40 minutos do meu dia para poder fazer as outras coisas. Você está perdido. Você está cego. Você está vivendo totalmente ao contrário do padrão que Deus estabeleceu quando criou o homem. Você não foi feito para viver com Deus 20 minutos por dia e as outras demais horas do dia viver secularmente. Você não foi feito para isso. Você foi habilitado desde o ventre, desde o coração de Deus, desde quando Deus soprou na narina do homem, para viver de forma sobrenatural. É assim na terra como no céu, assim no céu como na terra. Por isso que as pessoas hoje têm dificuldade de orar, têm dificuldade de ler a Bíblia.
As pessoas têm dificuldade de ficar num cantinho com Deus, tem dificuldade de ficar ali no seu quarto com o Senhor. As pessoas têm uma enorme dificuldade de ficar ali no quadrado com o Espírito Santo horas por dia. Horas, isso aqui parece um absurdo. Quando se fala em orar horas por dia, parece loucura. Olha como é que a pessoa vai orar horas por dia. Como é que a pessoa... Mas nós somos feitos para isso. Deus programou o nosso sistema para isso. Só que as ocupações deste mundo têm redirecionado os nossos sentidos originais. Por isso que as ocupações, as necessidades, as coisas desse mundo, ele tem redirecionado, tem desprogramado os nossos sentidos. Você não ora 20, você ora só 10 minutos por dia, ou talvez nem ora. Mas não é porque você foi feito para ser assim. É porque o diabo, ele mexeu no teu sistema e mudou isso aí. E é isso que a palavra está dizendo. E eu busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra. Estar na brecha, a palavra está dizendo estivesse, é o verbo estar. Estar é alguém que fica na brecha, alguém que permanece na brecha. Não é alguém que vai na brecha de vez em quando, não é alguém que vai tapar a brecha apenas alguns minutos do dia quando vai. É alguém que estivesse permanentemente na brecha. Porque Deus não precisa de muitos, mas se tiver alguém que venha se manter na brecha, se tiver alguém que venha se posicionar como um canal de Deus, se tiver alguma pessoa que venha se posicionar no quadrado para que Deus possa usar, Deus pode transformar uma cidade inteira através de uma pessoa. Deus pode transformar um estado, uma nação inteira através de uma pessoa que está na brecha, que permanece na brecha, de alguém que está ali se esforçando para estar no Espírito. Foi como foi pregado na live de domingo, que nós nos apoderamos do reino do céu, é pela força que nós se apoderamos deste reino sobrenatural, desse reino de curas e de milagres, desse estilo de vida sobrenatural, a mesma que Jesus vivia. Então é pela força nós se apoderamos, pela força nós permaneceremos na brecha. Sabe o que é que essa palavra está falando com alguém? Que tu precisa entrar na brecha por essa causa aí, tu está precisando entrar na brecha por esta pessoa da tua família, tu está precisando entrar nessa brecha, tu está precisando permanecer nessa brecha, alguém está precisando, Deus está precisando que você fique na brecha, porque Ele tem algo sobrenatural para fazer. Deus quer operar milagre, Deus quer mudar a história, Deus quer enviar recurso, Deus quer... Num culto como esse, é necessário que pelo menos boa parte esteja na brecha. Se aqui neste lugar hoje aqui tem, sei lá, tem 50 pessoas, mas se tiver aqui 2 ou 3, se tiver pelo menos um que esteja na brecha aqui por este culto, você está sentado aí, mas se você estiver na brecha por este culto, é mais do que suficiente para que Deus te use como canal, para mudar a história de pessoas aqui, para fazer um rebuliço aqui neste lugar aqui. Deus precisa de um canal limpo para que Ele possa usar.
posicionar. Estar na brecha é se posicionar como canal onde o Espírito Santo possa te usar livremente. Um canal limpo, um canal consagrado, um canal na posição para que Deus possa usar para fazer grandes coisas. Eu quero saber se tem alguém aqui na brecha enquanto eu estou pregando essa palavra. Porque eu estou aqui pregando, mas se tiver pelo menos uma pessoa na brecha por esta pregação, essa pregação ainda vai fluir 2, 3, 4, 5, 10 vezes mais. A brecha é intercessão. A brecha é alguém que esteja, enquanto um está trabalhando, o outro está em casa, ligado com Deus e dizendo: Deus abençoa, Deus dá livramento, Deus abre as portas. Está na brecha enquanto um está fazendo as coisas de casa, o outro está ali de joelhos: Senhor abençoa, Senhor Deus cura, Senhor Deus nos enche, Senhor Deus faz maravilhas. É ficar na brecha. Num culto de avivamento como esse, num culto como esse, eu não sei quem é que está na brecha. Hoje vai ter uma pessoa aqui, tem 2 ali, deixa eu ver, tem 3 acolá. Eita, deixa eu ver se tem mais alguém aqui desse lado na brecha. Eita, parece que desse lado não tem ninguém na brecha, mas aqui desse lado eu já vi 3 que estão na brecha. Eu vejo 4 na brecha, e por causa de você, Deus ainda vai dar tempo, vai fazer algo extraordinário aqui na vida de alguém. Quando Deus derramou o avivamento em 1903, 1904, por aí, lá na Califórnia, tinha alguém na brecha, alguém chamado William Seymour. Ele estava reunido com 15 pessoas em oração todos os dias. Eles estavam na brecha por um avivamento. Quando Deus derramou o avivamento no país de Gales, existia um jovem chamado Evan Robert, um jovem de apenas 20 e poucos anos, que se reuniu com outros jovens de 20 e poucos anos, até menos, e eles estavam na brecha todo dia em oração pelo avivamento. Todo dia eles estavam na brecha, porque na hora que a onda do avivamento chegasse, era necessário que alguém estivesse tapando a brecha. Porque se não tiver, a bênção vai passar direto. Porque se não tiver, a pessoa vai morrer. Porque se não tiver, não vai se levantar do leito. Porque se não tiver alguém na brecha, tapando a brecha, eita, o anjo vai passar direto. Mas se quando a bênção chegar, quando o avivamento, o renovo chegar, quando o livramento chegar, quando o anjo do Senhor chegar, se tiver pelo menos um tapando a brecha, em oração vai acontecer milagre. Alguém vai ressuscitar, Deus vai dar livramento, Deus vai avivar, vai mudar a história, Deus vai carimbar, vai decretar algo novo. Alguém precisa estar na brecha da tua casa. Enquanto um está dormindo, o outro está na brecha. Enquanto o outro vai trabalhar, o outro fica na brecha. Alguém tem que ficar na brecha, porque anjo sobe, anjo desce, e quando ele desce, é necessário que tenha alguém na brecha. Eita, meu Deus da glória! Aleluia! Eita, Jesus da glória! Por isso que Deus falou: se tivesse eu encontrar pelo menos um dentre eles, um homem que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém eu não achei. Então ele procurava ao menos um homem, procurava alguém que estivesse ali na intercessão, ele procurava alguém que estivesse pagando o preço, ele tivesse alguém que estivesse se apoderando do reino do céu pela força. É pela força, não é fácil ficar na brecha, é pela força que você consegue orar, jejuar, obedecer. E Deus está precisando de você
Deus está precisando de você, homem. Deus está precisando de você, mulher. A brecha é como se fosse uma torre de vigília. Uma torre de vigília, como se fosse uma torre. Uma torre. Mas se a torre, como é o nome daquele negócio que foi entrado no condomínio, como é? Tem ninguém na brecha para responder. A entrada do condomínio, rapaz, a guarita. Vai ter alguém na brecha para responder. Tá vendo como tem alguém na brecha? Ficar na brecha é como um guarda que fica na guarita. A guarita fica só? A guarita fica só? Não, tem que ter alguém na guarita 24 horas por dia. Sai um, entra outro. Sai um, entra outro. Sai um, entra outro. Isso aí é quer ficar na brecha pela tua vida. Isso aí é quer ficar na brecha pela tua família. Isso aí é quer ficar na brecha pela tua causa. Isso aí é quer ficar na brecha por esta cidade. E quantas vezes a tua casa tem ficado lá a guarita sem ninguém? Olha aí. Tem noção do perigo que você está correndo? Porque se um prédio, um condomínio deixar a guarita vazia, então está correndo risco de uma invasão, está correndo risco de assalto, está correndo risco de morte, está correndo risco de alguém entrar e saquear as casas, os apartamentos. Se deixar a guarita vazia. Então da mesma forma, quando não tem ninguém na brecha em oração na tua casa, é como se a guarita da tua vida, da tua família estivesse vazia. Se o diabo chegar, ele pode matar, roubar e destruir, porque não tem ninguém na brecha, a guarita está abandonada. Pastor, então eu tenho passado muito perigo, porque lá em casa, essa guarita aí que o senhor está falando, a guarita da oração, quando a gente consegue fazer, é 10 minutos, 20 minutos, olhe lá. Então quer dizer que durante 24 horas lá na guarita da tua casa, tem até 20 minutos, tem alguém lá, tem um guarda, e o restante do dia está abandonado. Por isso que Deus disse, se eu encontrar pelo menos um na brecha, um homem na brecha. Quem que está entendendo agora o que é ficar na brecha? Você precisa ficar na brecha. Deus está precisando de você. Deus está precisando da igreja. Deus está precisando que o seu povo se posicione. Deus está precisando que o seu povo acorde. Desperta, 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 tu que dorme. Como é que tu sai para trabalhar e não deixa ninguém na brecha pela tua vida? Como é que tu está dormindo, tu e a tua casa dorme, não fica ninguém na brecha pela tua família? Como é que tu vai fazer as coisas? Passa dia, passa um dia, 2 dias, passa a semana, passa o final de semana inteiro e não deixa ninguém na brecha. Aí Deus está querendo fazer um mover em Fortaleza. Você sabia que Fortaleza é a Jerusalém do Brasil? Você sabia? Quem que sabia disso? Você sabia que Brasil é celeiro de avivamento e que tudo isso começará em Fortaleza? Quem é que sabia disso? Não é frase de efeito, não, é revelação. Deus falou. Esses dias eu vi Benny Hinn, um dos maiores avivalistas ainda vivo. Ele estava em cima do altar, deitado com a cara no chão, chorando em voz alta e falando: nós estamos morrendo, porque ele já está na idade bem avançada. Ele estava dizendo: nós estamos morrendo, quem ficará de pé?
Andy Clark já está velho, Benny Hinn já está velho, muitos já se foram, e os poucos que ainda têm já estão vivendo os últimos dias. E Benny Hinn clamava no meio da multidão: nós já estamos indo embora, quem ficará de pé? Ou seja, ele estava perguntando: quem ficará na brecha em nosso lugar? Em todos os tempos, em todas as gerações, sempre tem alguém na brecha. Sempre tem alguém na brecha pela cidade. Sempre tem que ter alguém na brecha pela nação. Tem que ter alguém na brecha pela tua família. Eita, Madagassoriandarépia. E há uma preocupação, vem Henrique, há uma preocupação daqueles que já estão indo embora. Quem ficará na brecha? Eles estão preocupados com essa geração, estão preocupados com a gente. Quem ficará de pé? Quem ficará de pé pela igreja? Quem ficará de pé pela cidade do avivamento? Quem ficará de pé pela nação do avivamento? Quem se posicionará? Quem ficará na brecha pela Jerusalém do Brasil? Fortaleza é a Jerusalém do Brasil, Fortaleza é celeiro do Brasil. Quem ficará? Agora começaram a entender o que eu estava tentando dizer desde o começo. É porque tem uma batalha espiritual para a mensagem prosperar. O diabo não quer que você entenda a palavra, por mais simples que seja. Você é coluna da sua casa. Você é coluna daquele bairro. Você já parou para pensar quem está de pé na sua rua? Você já parou para pensar quem é que está de pé no teu bairro? Você já parou para pensar quem é que está de pé na tua igreja? Você já parou para pensar quem é que está de pé na tua casa? Tem que ter alguém. Deus disse: se eu encontrar um homem, eu não destruirei a cidade. Se tu se posicionar, tu se levantar como uma brecha na tua casa, Deus vai dar livramento para essa pessoa. Eita, mada, alabla sobre andarrabassori andarébia. Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Porquanto o Filho do Homem ele veio para desfazer as obras do diabo. Fica na brecha pela tua família. Tem que ter alguém de pé. Tem que ter alguém acordado. Tem que ter alguém sóbrio nesse lugar. Deus te chamou para viver na brecha. Eu acho que você não sabia disso.
embora você não saiba, embora você ache tudo isso estranho, mas Deus deu um chamado para você viver na brecha, não só pela tua casa. Ai, andarabalablazoriambia, ei, demede que mederebia soriandarabalablazoriandarebia câmbia, ai, de camadabasoriandalabrashabadarabasobia. Eita, Deus te chamou, foi para fazer a diferença. Eita, labrasoriandarebia soriandarebia. Eita, madarabasube. Deus te chamou, foi para ser usado como um canal nas mãos dele, como instrumento. Eita, madagassou andarebia. Eita, lablacandarabasube andarabia rabia nábia. Eita, quem foi que entrou na brecha por este culto antes de chegar aqui? Quem foi que entrou na brecha por este culto hoje? Eita, viu, Leila? Eita, madaga sobre andaramanã. Sabe por que já aconteceu tantas coisas na tua vida? Ande que becanda labra sobre quem mederia andarabasúvia. Porque Deus te escolheu e te chamou para ficar na brecha por um povo. Eita, meder é o teu chamado, missionária. Eita, mede que mede camadarabassube camadarabassube népia. Deus te chamou para ficar no quadrado em Deus. Eita, que mederebe açoianderebe a candalabra. Ai, de candala o teu coração com o coração de Deus. Eita, em unidade com o Espírito Santo. Eita, porque todas as vezes que tu está ligada com Deus, Deus está agindo. Eita, todas as vezes que tu está em comunhão com Deus, Deus está trabalhando. Eita, todas as vezes que tu está de joelho, tu está orando, tu está clamando, tu está jejuando, Deus está agindo. Deus está dando livramento, Deus está abençoando, Deus está abrindo porta. Eita, amada, eita, quando tu entra na brecha pela vida de alguém, viu, intercessora? Quando tu começa a interceder pela vida de alguém, e tu sabe muito bem disso, Deus entra na jogada, o Espírito do Senhor entra em ação e começa a trabalhar. Eita, vem, Leila, pra cá. Eita, madagassória. Ai, assim diz o Senhor pra ti. Quando eu escolho desde o ventre da mãe para uma grande missão, mas só passa por enfermidade, passa por luto, passa por luta, passa por escassez, passa por humilhação, e contigo deve ser diferente. Mas o que eu tenho contigo não é a mesma coisa que eu tenho com Paulo. Paulo fez uma aliança para comigo, o apóstolo Paulo, para não casar. Tu pensa que tu vai morrer só? Não vai. Tu vestiu aquele vestido de novo, tu vai vestir outro. E vai ser feliz na terra dos viventes. Foi eu que te trouxe aqui. Fazia tempo que tu queria vir. Eu te trouxe para falar contigo, porque eu uso essa boca para ti. E sempre cumpro tudo. Recebe um matrimônio abençoado assim tu queira. Porque é melhor sermos dois do que ser um. Recebe. Aí, quem quer receber
Poder de Deus para entrar na brecha. Vem aqui para frente. Vem aqui para frente.